Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo. Tenho tido o privilégio de compartilhar com vocês durante essa semana as devocionais do livro Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Espero que vocês estejam bem, focados em Cristo Jesus e prontos para mais uma leitura. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, e o tema da nossa devocional é fé. Fé. E o texto é Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E a devocional nós lemos a seguinte: a fé em ativa oposição à razão é entusiasmo equivocado e falta de entendimento. A razão em oposição à fé demonstra uma dependência equivocada do senso comum como fundamento para a verdade. A vida de fé traz esses dois a um relacionamento apropriado. O senso comum e a fé são tão diferentes um do outro como a vida natural é da espiritual e como a impulsividade é da inspiração. Nada do que Jesus tenha dito é senso comum, mas senso de revelação, e é completo enquanto o senso comum fica aquém disso. Ainda assim, a fé deve ser testada e provada antes de tornar-se verdadeira em sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Então, aconteça o que acontecer, o poder transformador da providência de Deus transforma a fé perfeita em realidade. A fé sempre funciona de modo pessoal, porque o propósito de Deus é ver a fé perfeita se tornar realidade em seus filhos. Para cada detalhe do senso comum na vida, há uma verdade que Deus revelou por meio da qual podemos experimentar aquilo que cremos que Deus seja em nossa experiência prática. A fé é um princípio tremendamente ativo que sempre coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. A vida de fé diz: Senhor, tu disseste isso. Parece ser irracional, mas vou audaciosamente acelerar o passo confiante em sua palavra. Veja esta atitude no Evangelho de Mateus 6,33. Transformar a fé intelectual em nossa fé pessoal é sempre uma luta, não apenas algumas vezes. Deus nos faz vivenciar certas circunstâncias particulares para educar nossa fé, porque a natureza da fé é fazer o objeto de nossa fé muito real para nós. Até conhecermos Jesus, Deus é simplesmente um conceito e não podemos ter fé nele. Mas, uma vez que ouvimos Jesus dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, João 14, 9, imediatamente temos algo que é verdadeiro e nossa fé é ilimitada. Fé é a pessoa integral usufruindo de um correto relacionamento com Deus por meio do poder do Espírito de Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma devocional que o autor Oswald Chambers ele nos convoca a lembrar que a vivência da nossa fé ela precisa transcender aquilo que é chamado aqui por ele de senso comum. E ele afirma o seguinte: a nossa fé ela vai ser provada nas circunstâncias, para que isso permita que nosso relacionamento com Cristo Jesus, a gente tenha vivências reais. Por isso, Deus vai permitir o teste da nossa fé. Como ele bem lembrou aqui na devocional, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Algumas coisas me chamam a atenção nessa devocional e eu quero destacar. Ele deixa claro, ele não usou essa palavra, mas ele deixa claro que fé e razão, eles não são inimigas. Que, na verdade, a fé precisa ocupar o lugar correto, a fé em Cristo Jesus precisa ser o nosso guia e a razão, então, precisa acompanhar
essa direção que nós recebemos da fé em Jesus. Elas podem ocupar lugares corretos na nossa vida. Outra coisa que eu já falei, a nossa fé vai ser testada. Deus vai permitir isso para a nossa formação, para que a gente cresça no nosso relacionamento com Cristo Jesus. A outra coisa que o autor fala aqui é que a nossa fé precisa ser uma fé ativa. E essa fé ativa sempre coloca Cristo Jesus em primeiro lugar, mesmo que isso possa parecer algo irracional para nós. E aqui está a nossa grande luta, porque o senso comum diz algo para nós, a nossa fé em Cristo Jesus diz outra coisa para nós. E nós precisamos, com um coração completamente rendido, com fé em Cristo Jesus, nos rendermos à direção que Ele nos der. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria destacar o finalzinho da devocional, quando o autor diz assim: até conhecermos Jesus, Deus é simplesmente um conceito, e não podemos ter fé nele. Mas, uma vez que ouvimos Jesus dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, imediatamente temos algo que é verdadeiro, e a nossa fé é ilimitada. Fé é a pessoa integral usufruindo de um correto relacionamento com Deus por meio do poder do Espírito Santo. Fé é a pessoa integralmente nesse relacionamento correto com Cristo Jesus por meio do seu Espírito. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, ensina-me a viver pela fé, que eu dependa do Senhor e não da lógica humana, que eu siga a tua direção, mesmo que isso pareça irracional para mim. Dá-me coragem para confiar em ti e que Cristo seja formado na minha vida todos os dias, que eu possa ver em Cristo Jesus o invisível e que eu creia por meio de Cristo Jesus no impossível e que a minha fé seja firmada em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.